O Massacre de Canudos, ocorrido em 1897, é um dos episódios mais emblemáticos da história do Brasil, revelando não a brutalidade da repressão estatal, mas também a força e a resistência do povo sertanejo. Este evento se insere em um contexto de profundas transformações sociais e políticas que o Brasil vivia no final do século XIX, marcado pela transição do Império para a República e por uma série de tensões entre o governo central e as populações do interior. Canudos, uma pequena vila localizada no sertão da Bahia, tornou-se o palco de um conflito que refletia as aspirações e os anseios de uma população marginalizada. O líder da comunidade, Antônio Conselheiro, era um homem carismático que atraía seguidores com suas pregações religiosas e promessas de um mundo melhor. Ele se opunha à opressão e à injustiça que os sertanejos enfrentavam, especialmente em um período em que a seca e a pobreza assolavam a região. A figura de Conselheiro e sua mensagem de esperança ressoavam profundamente entre aqueles que se sentiam abandonados pelo Estado. A partir de 1896, a vila de Canudos começou a crescer rapidamente, atraindo pessoas de diversas partes do sertão. A comunidade se organizou em torno de valores de solidariedade e resistência, criando uma estrutura social que desafiava a ordem estabelecida. O governo, por sua vez, via essa aglomeração como uma ameaça à sua autoridade. A ideia de um povo unido sob liderança de um homem que pregava a autonomia e a resistência era intolerável para as elites que controlavam o poder. O primeiro confronto entre as forças do governo e os habitantes de Canudos ocorreu em 1896, quando uma expedição militar foi enviada para desmantelar a comunidade. No entanto, a resistência dos canudenses foi feroz, e os soldados enfrentaram uma resistência inesperada. A batalha inicial resultou em uma derrota para o governo, o que intensificou a determinação das autoridades em reprimir o movimento. Em resposta à resistência, o governo enviou mais tropas, e a situação se agravou. O clima de guerra se instalou na região, e as expedições militares se tornaram cada vez mais violentas. O exército, composto por soldados mal treinados e mal equipados, enfrentava um inimigo que conhecia o terreno e estava disposto a lutar por sua sobrevivência. A luta em Canudos não era uma batalha física, mas uma luta pela dignidade e pela vida de um povo que se sentia oprimido. A segunda expedição militar, em 1897, foi ainda mais brutal. O governo, determinado a acabar com a resistência de uma vez por todas, enviou um contingente considerável de tropas, incluindo artilharia pesada. A estratégia era cercar a vila e sufocar qualquer possibilidade de fuga ou resistência. A batalha que se seguiu foi marcada por uma violência extrema, com soldados atacando indiscriminadamente, resultando em um massacre que ceifou a vida de milhares de pessoas. Os relatos sobre o massacre de Canudos são chocantes. As tropas do governo não mataram combatentes, mas também mulheres, crianças e idosos. A destruição da vila foi completa, e os sobreviventes foram forçados a fugir ou se render. O massacre não foi uma derrota militar, mas um símbolo da opressão que o sertão enfrentava. A brutalidade do exército refletia a desumanização de um povo que, por muito tempo, havia sido ignorado e marginalizado. O massacre de Canudos não selou o destino da vila, mas também teve repercussões profundas na sociedade brasileira. A resistência dos canudenses e a brutalidade da repressão militar expuseram as tensões sociais que permeavam o Brasil da época. O sertão, frequentemente visto como um espaço de miséria e abandono, revelou-se um local de luta e resistência. A figura de Antônio Conselheiro tornou-se um símbolo de esperança e de luta contra a opressão, inspirando gerações futuras a se levantarem contra a injustiça. Além disso, o massacre de Canudos antecedeu o ciclo do cangaço, que se tornaria uma das manifestações mais conhecidas da resistência sertaneja. O cangaço, liderado por figuras como Lampião, emergiu em um contexto de desigualdade e violência, onde os cangaceiros se tornaram, para muitos, os defensores dos oprimidos. A luta de Canudos e a resistência dos cangaceiros estão interligadas, ambas representando a busca por dignidade e justiça em um Brasil marcado pela desigualdade. A história de Canudos e seu massacre é um lembrete poderoso das lutas que o povo sertanejo enfrentou ao longo dos anos. A resistência e a força do sertão não podem ser esquecidas, pois elas moldaram a identidade de uma região e de um povo que, apesar das adversidades, continua a lutar por seus direitos e por um futuro melhor. O massacre de Canudos, portanto, não é um capítulo trágico da história brasileira, mas um testemunho da resiliência e da força de um povo que se recusa a ser silenciado.
À medida que a história avança, as lições de Canudos permanecem relevantes. A luta por justiça e dignidade continua a ecoar nas vozes daqueles que, como Antônio Conselheiro, se levantam contra a opressão. O sertão, com sua rica cultura e tradições, continua a ser um espaço de resistência e luta, onde as memórias do passado se entrelaçam com as aspirações do presente. A história de Canudos é, portanto, uma história que ainda precisa ser contada, uma narrativa que se desdobra em cada canto do sertão, onde a luta por um futuro mais justo e igualitário persiste. O massacre de Canudos, ocorrido em 1897, é uma das páginas mais trágicas e emblemáticas da história brasileira, principalmente por mostrar a complexidade e a resistência do sertão nordestino diante da modernização forçada e da exclusão social. Esse episódio não foi um conflito entre forças militares e um povoado isolado, mas sim uma demonstração clara do embate entre a marginalização histórica e a tentativa do Estado de impor sua autoridade e ordem. O Arraial de Canudos, liderado por Antônio Conselheiro, era mais do que uma simples comunidade. Era uma expressão de resistência cultural, social e religiosa que desafiava o poder central. A população do sertão, marcada pela seca, pobreza e abandono, via em Conselheiro uma figura messiânica, alguém capaz de trazer esperança e justiça. Essa adesão popular foi um dos fatores que levou o governo a enviar tropas diversas vezes para tentar destruir a comunidade, culminando em um verdadeiro massacre. Essa violência institucional foi um prenúncio do ciclo do cangaço, que floresceu logo após o fim de Canudos e permaneceu por décadas no sertão nordestino. O cangaço foi, em muitos aspectos, uma resposta direta às mesmas condições sociais que deram origem à resistência de Canudos: a falta de terras, o abandono estatal, a miséria extrema e a ausência de justiça formal. Os cangaceiros, liderados por figuras como Lampião, tornaram-se símbolos da luta contra a opressão, embora muitos deles fossem também vistos como criminosos por parte da elite e do governo. Lampião e seu bando, por exemplo, não agiam como bandidos comuns. Eles tinham um código próprio, misturavam violência com certa solidariedade local, e eram temidos e respeitados nas comunidades do sertão. Ao contrário do Exército Nacional, que representava o poder central, o cangaço incorporava uma forma de resistência mais adaptada às condições locais, mostrando que a força do sertão estava na capacidade de seus habitantes de se reinventar diante da adversidade. Outro aspecto importante a considerar é que o massacre de Canudos expôs as fragilidades do Estado brasileiro da época, que tentava impor uma modernização sem diálogo com as realidades regionais. A repressão violenta ao Arraial foi uma demonstração do medo que as elites urbanas tinham das massas sertanejas e de seus líderes populares, considerados perigosos por desafiarem a ordem estabelecida. Esse medo se refletia não só em Canudos, mas em outras regiões onde o poder local e as comunidades tradicionais resistiam às mudanças. Casos como o de Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, ilustram como o ciclo do cangaço não foi uma sequência de crimes, mas uma reação complexa a uma realidade social brutal. Lampião nasceu no sertão de Pernambuco, numa família pobre, e sua trajetória foi marcada pela luta contra coronéis, policiais e fazendeiros que exploravam os sertanejos. Sua fama de rei do cangaço é tanto um símbolo de resistência quanto de violência, refletindo a ambiguidade das relações sociais do sertão. Além disso, a narrativa do sertão como um espaço de violência e luta pela sobrevivência está presente em várias manifestações culturais, como a literatura de Euclides da Cunha, que retratou Canudos em Os Sertões, ou nas músicas populares que narram as histórias dos cangaceiros. Essas manifestações reforçam a ideia de que o sertão não é um lugar estagnado, mas sim um território de intensa disputa por poder, identidade e justiça. O massacre de Canudos, portanto, deve ser compreendido como um marco que revelou a força das populações sertanejas, sua capacidade de organização e resistência, e as consequências trágicas da exclusão social. O Arraial não foi destruído por armas, mas pelo desprezo e a incompreensão de um país que não queria enxergar as raízes profundas das desigualdades regionais. Ao final, o que ficou para o Brasil não foi a lembrança da violência e do derramamento de sangue, mas a lição de que o sertão, com toda sua dureza, é também um espaço de vida, luta e cultura. A história de Canudos e do cangaço é uma chamada para refletirmos sobre as persistentes desigualdades e sobre como a força do sertão pode ser canalizada para construir, e não destruir. A memória desses eventos deve servir para que as futuras gerações compreendam que o desenvolvimento social e econômico precisa necessariamente passar pelo reconhecimento das especificidades regionais, pela inclusão das populações tradicionais e pelo respeito às suas formas de organização.
Portanto, a força do sertão, evidenciada primeiramente no massacre de Canudos e depois no ciclo do cangaço, permanece até hoje como um símbolo poderoso da resistência popular, da luta por justiça e da busca por um Brasil mais plural e justo. É impossível entender o país sem olhar para o sertão e suas histórias, pois elas revelam a complexidade, a dor e, sobretudo, a coragem de um povo que não se rendeu, mesmo diante das maiores adversidades. Assim, o massacre de Canudos não foi um episódio isolado de brutalidade, foi o espelho de uma nação dividida entre o progresso e a tradição, entre o poder central e as periferias, entre o silêncio e a voz dos que resistem. E é nesse choque que se encontra a verdadeira força do sertão, uma força que não se mede pela violência, mas pela capacidade de sonhar, lutar e persistir.